foge não, vem aqui que esse daqui vai ser o seu café com a sua irmã mais velha. Tô brincando, gente, essa frase não causa muito boa impressão nos outros, né? Mas é sério, fica aqui nesse vídeo, vem cá que eu vou te falar uma coisa que é importante você tá ouvindo. Você já parou pra pensar em quantas oportunidades você já perdeu por você não falar? Gente, recentemente eu vi uma situação em que uma amiga minha me contou que ela passou, que um garoto que ela gostava muito mesmo no terceiro ano da escola, hoje ela tá na faculdade, né? Ela falou que um garoto que ela gostava muito na faculdade, eles voltaram a conversar, eles são muito amigos hoje em dia. Eu sinceramente espero que eles namorem, porque eles são muito fofos. Mas assim, ela falou que ele gostava dela também. E ela, tipo, tinha muita timidez na época, ela era muito tímida, então ela não falava, ela tentava demonstrar da maneira dela. Só que homens, né, gente? Homens. Então, assim, ele não pegou a visão da coisa. E, tipo assim, na época eu acho que ela tinha 18 e ele tinha 19, por aí. Ele acabou a escola primeiro que ela, inclusive. Tipo, ele fez 19 na escola e saiu e, tipo assim, se formou com 19, né? Tipo, fez 20 esse ano, que foi quando ele se formou. E, tipo assim, eu parei pra pensar que, cara, quantas oportunidades de ficar com alguém legal, de ter alguma coisa tipo assim, com alguém legal, você já perdeu por não falar o que você sente. Tipo, gente, eu sei que é difícil, porque muitas das vezes a gente trava na hora, né? A gente não consegue falar, a gente fica tipo assim, caraca, e se a pessoa me rejeitar? E se a pessoa não sentiu mesmo? Mas esse é o ponto, é você saber falar também. Eu vou te ensinar como é que fala. Você não precisa chegar direto na pessoa e assustar a pessoa, porque às vezes, quando você chega falando das suas emoções, dos seus sentimentos assim pra outra pessoa, isso às vezes pode assustar sim, tá? Principalmente se a pessoa não tiver responsabilidade afetiva. Então é você chegar só falando assim, a gente precisa conversar sobre uma coisa que eu preciso falar pra você. E tipo, chega e conversa, sabe? Gente, tudo se resolve numa conversa assim, cara. Eu acho que tudo se resolve numa conversa assim, sabe? Tipo, é óbvio que as pessoas às vezes precisam de espaço pra se acalmar, pra pensar, pra memorizar um pouco, mas eu acho que tudo se resolve na base da conversa, tipo, ir conversando aos poucos e olhando o lado do outro também, isso ajuda muito mesmo. Por exemplo, como Manuela, eu chegaria pra alguém se, tipo assim, eu gostasse muito de uma pessoa e eu quisesse falar pra ver se ele sente a mesma coisa, né? Cara, eu simplesmente chegaria e falaria assim, pô, eu gosto muito de você, tipo, muito mesmo, tipo, além da amizade, sabe? E eu queria saber se você sente a mesma coisa ou se a gente continua daqui, entende? Só que Manuela, Manu, eu não consigo ter amizade com alguém que eu não vejo como amigo. Eu não consigo ter amizade. Então, tipo assim, eu acho que em muitos casos esse negócio de gostar mais do que amigo atrapalha assim, gente, pra manter a amizade. Atrapalha muito, porque você sempre vê aquela pessoa com um segundo sentimento. Você não consegue, por mais que a pessoa fale, eu não sinto mesmo, não é recíproco, aquele sentimento ainda fica em você, porque você gosta muito daquela pessoa, além da amizade. Então, eu acho que muitas das vezes isso não estraga a amizade, mas você acaba, entendeu? Ficando mal, se machucando, porque é algo que a pessoa não sente, que só você sente, então é algo de um lado só da história, sabe? E você achar que não falar o que você sente pra outra pessoa vai ficar de boa, vai ficar tudo bem? Cara, não vai. Não vai, sabe por quê? Você silenciosamente vai estar vivendo uma amizade tóxica pra você. Não significa que a sua amizade seja tóxica, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que a sua amizade, ela pode ficar tóxica porque tem um sentimento a mais do que a amizade ali de uma parte, que no caso é a sua. E se você não fala isso pra outra pessoa, você fica com aquela ideia de que um dia ele pode gostar de você da mesma forma, de que um dia vai chegar e cria aquela ilusão de algo que pode vir a acontecer e você nunca tem certeza,
sabe? Então, aí vem a importância de você saber. E, gente, muitas das vezes a gente não vai ouvir o que a gente quer e tá tudo bem. É da mesma forma que os nossos pais, quando a gente vai falar alguma coisa, vão nos orientar. Eles vão falar a realidade, nem sempre a gente vai ouvir o que a gente quer, entende? Então isso é uma questão também de você ter maturidade de compreender a situação. E você também não ficar se colocando em um lugar que você vai sofrer internamente porque você gosta muito da pessoa a ponto de manter aquilo, sabe, silenciosamente, mesmo estando gostando muito da pessoa, mais do que a amizade, sabe, além da amizade. Isso acaba te consumindo por dentro, sabe, isso realmente acaba te consumindo por dentro, porque fica aquele nó de tipo assim, cara, eu quero falar, mas não aparece oportunidade, só que na verdade aparece, só que todas as oportunidades que você tem de conversar, de chegar e falar, ó, eu preciso conversar com você, eu tô sentindo tal coisa, eu gosto de você de tal maneira, e o que você acha? Você sente a mesma coisa e tal, não sei o que. Sabe, tá entendendo? Aparecem as oportunidades sim, só que você, por medo de perder a amizade da pessoa, ou por ficar estranho, ou por perder aquele laço que vocês têm ou algo assim, você acaba se prendendo, travando. É como eu falei no começo do vídeo, você trava na hora pra falar, porque vem as mil coisas. Gente, eu sei como é que é. Vem mil coisas na cabeça. Tipo assim, caraca, mano, a gente vai parar de ser amigo. Caraca, ele vai se afastar de mim, porque ele vai achar que eu vou ficar dando em cima dele. Caraca, vai ficar tudo estranho, não sei o que, vai mudar, vai ficar um clima pesado, não sei o que. Eu sei como é que... Só que pensa um pouco em você também. Se você não falar, você vai prender isso, prender, até uma hora que isso vai explodir, você não vai aguentar mais. Vai chegar um ponto que você vai precisar falar ou você vai precisar se afastar. Gente, não tem outro caminho. Quando você gosta muito de uma pessoa e isso vai além da amizade, é das duas uma. Ou você fala ou o tempo vai te sufocar até você se afastar ou você falar pra saber se a pessoa sente o mesmo ou não. E da mesma forma que a minha amiga, no caso, o crush, né, da minha amiga, perdeu a oportunidade de estar com uma pessoa incrível que é ela, ela também perdeu a oportunidade de talvez ter algo com ele por ela não ter falado, sabe? Então isso faz eu pensar muito, entende? E eu acho que isso também faz parte da minha personalidade de falar o que eu sinto sobre as pessoas, sabe? Eu não tenho essa dificuldade de falar, porque eu acho, na minha cabeça, na minha opinião, eu acho que é muito melhor você saber o que a pessoa sente do que você ficar imaginando, sabe? Mas é isso, eu espero realmente que vocês tenham assistido até aqui, porque esse vídeo tem uma certa importância, tá? E é isso, não deixem de falar o que você sente para as pessoas, porque a vida é muito curta, ela passa muito rápido. E quando você vai ver, você perdeu a oportunidade de ter algo incrível por você ter se fechado, por você não ter falado, você não ter perguntado. Então não deixa o seu medo, o seu bloqueio impedir você de talvez viver algo que seja incrível, seja muito bom, tá bom? Um beijo, amo vocês. Tchau!